A história do filho pródigo é a exemplificação do amor de Deus. Jesus ele fazia muito isso. Ele se utilizava de metáforas, histórias, analogias, símbolos para tratar de coisas espirituais. E nessa história em especial, vemos ali o amor de Deus na simbologia de um pai que ama. Mas não apenas isso. Vemos ali também um filho que descobre o amor de seu pai. Ou poderíamos dizer, um filho que exercita a fé no amor de seu pai, ou seja, no amor de Deus. E é sobre isso que eu quero focar nesta meditação. Veja, a história é muito conhecida, é óbvio. Narrada por São Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32, mas faz necessário pelo menos um pequeno resumo. Então, diz o evangelista que um homem tinha dois filhos, Jesus contando essa história. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, entre o mais novo e o mais velho. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, a sua posse, a parte da sua herança, e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago, saciar a sua fome com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até aqui. É uma história muito interessante, uma história muito conhecida, e é a partir daqui agora onde eu quero focar e tirar os frutos da nossa meditação e meditar nisso. A fé no amor de Deus. Porque, veja, quando este filho mais novo se encontra nesta situação, longe de casa, sem os seus bens que possuía, tendo que trabalhar como escravo para alguém, cuidar de porcos, passando fome ao ponto de desejar comer a comida que os porcos comiam. Veja, não sei se alguém poderia se rebaixar tanto a tal nível que este homem chegou. E é aí que este homem, então, este jovem, começa então a exercitar a sua fé. Mas antes nós precisamos definir o que é fé. Veja, nós temos que dizer que o seguinte, que a fé não é um sentimento. A fé não é um sentimento. E nem tampouco a fé é a visão de um milagre. Porque muita gente tem a ideia de que isso é fé. O que é a fé para muitos? A fé é a experiência. Você passa por algo, por uma experiência, então você sente aquilo no seu coração, então você começa a exercitar o seu ato de fé. Então a fé nesse caso seria um sentimento baseado numa experiência. Outros já acreditam que a fé é a visão de um milagre, quando você é como se fosse parecido quando o que Jesus fazia. Jesus operava milagres e as pessoas criam naquilo que Jesus estava dizendo. Mas nós temos que entender que quando Jesus operava um milagre, aquele milagre era como se fosse uma espécie de meio que Jesus utilizava
para que as pessoas pudessem praticar e exercitar o ato de fé. Mas aquilo não é a fé em si. O que é então a fé? Veja, fé é saber. Fé é saber. Mas como assim? A fé é crer naquilo que Jesus diz, naquilo que Jesus nos revelou. Quem é Jesus? Jesus, ele mesmo disse: Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, sendo a verdade, ele é aquele que não se engana e não engana ninguém. Então, crer naquilo que Jesus está dizendo, crer naquilo que Jesus está revelando, isso é exatamente o ato de fé. O ato de fé é crer nas palavras de Jesus, crer naquilo que Jesus está me dizendo, está me revelando. Então, poderíamos resumir dizendo que fé é saber. E o que este jovem, então, sabia a respeito do seu pai? Ou a respeito de si mesmo? Veja, você já deve ter notado que eu estou pegando esta história, estou fazendo uma analogia desta história com o amor de Deus. Como dissemos, esta história contada por Jesus é a exemplificação do amor de Deus. Mas vamos a este jovem. Este jovem, ele começa então a meditar em algumas coisas. E ele então começa a pensar o seguinte: três coisas ele começa a meditar. Primeiro, na noção da sua grandeza. Porque aquele jovem, ele não era o filho de um pobre. Haja visto que seu pai tinha propriedades e ele mesmo recebera a herança, uma parte da herança. E quando este filho, por exemplo, volta ao seu pai, o seu pai, por exemplo, lhe dá um anel de presente, calçados, manda trazer novilho, gordo, faz um grande banquete, uma grande festa. Então nós vemos ali que se tratava de uma família que não era uma família miserável, era uma família bem estruturada. Então este jovem começa a meditar na noção de sua grandeza. O quanto ele se rebaixara. O lugar de onde ele saiu, a posição em que ele estava e o lugar onde ele se encontrava. Em segundo lugar, este jovem começa a meditar sobre a noção, ele está ciente da noção da paternidade, do seu papel como filho, da paternidade, porque ele diz: Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Veja, esta noção, ele está ciente da noção da paternidade. E ainda mais, este jovem começa a meditar que, ao voltar para casa, ele vai ter que lidar com os problemas que ele causou. Mas ele tem noção da misericórdia de seu pai. Porque ele vê que é possível ele suplicar a graça de seu pai, suplicar a misericórdia e o amor do seu pai, dizendo: Pai, pequei contra ti, ele está ciente disso, e de forma que não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E aqui nós vemos no texto aquele momento onde o jovem chega e o seu pai, vendo-o de longe, corre para o seu filho, abraça ele, beija, conduz-o para a sua casa, calça os seus pés, coloca um anel em seu dedo, faz um grande banquete para receber o seu filho. Mas aqui algo interessante na narrativa de Lucas é que Lucas vai dizer, no versículo 14, no capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: Pois o pai dizendo: Este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi
achando. Veja, passamos agora para esta analogia do amor de Deus. Porque quando nós saímos da presença de Deus, quando nós perdemos esta noção, ou quando fazemos isto, praticamos este ato que o filho pródigo fez, o filho pródigo cometeu, nós estamos nessa condição de perdidos, ou como morto. É interessante que todos nós, de algum modo, nos afastamos de Deus. De algum modo, todos nós, por algum momento, achamos que é muito mais fácil viver para nós mesmos, viver para o mundo, viver para as coisas deste mundo. E quando realizamos isso, estamos perdidos. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o que este filho pródigo fez: exercitar a nossa fé no amor de Deus. E nós podemos fazer este exercício que o jovem fez: meditar nesta noção da nossa grandeza. Quem somos? Quem somos? Basílio de Cesareia, ele vai dizer que nós somos o príncipe da criação. No seu livro Homilia sobre o capítulo 12 de Lucas, ele traz alguns questionamentos quando ele pergunta o seguinte: se a imagem de Deus em si não abrange as paixões, por que hás de estar sujeitos a elas? Por que estás sujeito a elas? Aqui é porque Basílio de Cesareia, ele medita o seguinte, que quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele se pergunta o que significa esta imagem e semelhança. E ele vai dizer que esta imagem e semelhança deve ser compreendida quando Jesus diz ao homem, e que ele domine. Não só Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas também Deus deu ao homem a capacidade para que ele domine. Basílio de Cesareia vai dizer que esse domínio ele se encontra na superioridade da razão. Pois assim ele faz essa pergunta: se a imagem de Deus em si não abrange as paixões, por que hás de estar sujeito a elas? Veja, é interessante essa pergunta, porque se o homem, se é próprio do homem a razão, o viver de forma racional, por que que o homem está sujeito às suas paixões? Por que que o homem está mergulhado nas paixões? Por que que o homem se deixa dominar por suas paixões como se fosse um animal de quatro patas? Ele pergunta ainda: por que rejeitas a tua dignidade, tornando-se escravo do pecado? Por que te fazes prisioneiro do diabo? Foste colocado como príncipe da criação e repeles a honra da tua grandeza? Então, veja, esta meditação de Basílio, ela é muito interessante, porque isso acontece conosco. Nós somos, como diz as Sagradas Escrituras, o príncipe da criação de Deus. Mas o homem se esquece disso. O homem perde a noção da sua grandeza. A noção da grandeza do homem. O homem foi criado para Deus. O homem foi criado para servir a Deus. Mas o homem, muitas vezes, perde a noção desta grandeza. Mas ele pode exercitar este ato de fé ao meditar na noção da sua grandeza, no lugar onde ele está, na situação em que ele se encontra e o lugar onde Deus quer que o homem esteja. E em segundo lugar, exercitar a fé no amor de Deus, o homem pode meditar nesta ideia
da paternidade de Deus. Porque quando dissemos que Deus é Pai, e isto Jesus nos ensinou, nós temos a noção de que Deus, como Pai, ele cuida de nós. Deus como Pai. O próprio Jesus nos ensinou no ato da oração. Pai nosso que está nos céus. Jesus nos ensinou a ir a Deus com atitude de filho, reconhecendo em Deus este Pai, que concede aos seus filhos muito mais, abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, há até aquela analogia que Jesus faz, que se nós, que somos mortais, damos bons presentes aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial, que nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então, nós podemos exercitar esta fé no amor de Deus, mas também exercitar a fé na misericórdia de Deus. E neste ponto, Tomás de Aquino diz algo muito interessante, que Tomás de Aquino diz que a misericórdia deve ser ao máximo atribuída a Deus, porque é Deus quem praticou o maior ato de misericórdia. Isaías diz que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Deus é aquele que atribuiu o maior ato de misericórdia para conosco. Então nós podemos contar com a misericórdia de Deus. Nós podemos pedir perdão a Deus. Nós podemos reconhecer nossos erros, como este filho reconhece, porque nós podemos contar com este amor de Deus, contar com a misericórdia de Deus, que Ele vai nos perdoar, que Ele vai nos amar, porque Ele já pagou o alto preço por nós, por sua infinita misericórdia. Então, é muito interessante exercitarmos a fé no amor de Deus. E esta história é uma história belíssima. Esta ideia de que Deus quer, Deus não quer, na verdade, que eu e você esteja nesta condição de perdido, de morto espiritualmente. Ao contrário, Deus quer que façamos este ato de fé em seu amor, em saber que nós somos o príncipe da criação, de que nós temos um Pai amoroso e que nós podemos contar com a misericórdia dele, que nos ama infinitamente mais. Veja que este tema do amor de Deus sempre foi um espinho dentro do cristianismo. Os cristãos de todos os tempos sempre teve que trazer uma resposta a esta questão em que se Deus é amor e o mal. Os ateus mesmo usam deste argumento. Não acreditar num Deus que é bom enquanto se vê fome, desgraças, males neste mundo. Mas nós, cristãos, temos que exercitar a nossa fé. E fé é saber que Deus me ama. Ele me ama tanto que Ele cuida de mim. Ele me ama tanto que me fez de um modo tão especial e maravilhoso, e que eu posso sempre contar com o amor e a misericórdia deste Pai, sabendo que Ele sempre vai estar de braços abertos a nos receber, de braços abertos para nos amar, quando nos voltarmos para os seus pés, para a sua presença. Então, que maravilha é o Evangelho desta história do Filho Pródigo. Então, fiquemos por aqui. Grande abraço a todos. Tenha fé, exercite a sua fé no amor de Deus. É isso.